Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Começando essa semana com uma palavra muito tremenda, muito especial, né? E algo que o Senhor falou comigo, eu tô lendo Ezequiel, tô iniciando Ezequiel agora e terminando Isaías. Leio sempre dois livros ao mesmo tempo, para a gente conseguir concluir mais, né? Quanto antes a palavra de Deus, e é muito importante você estar lendo a palavra de Deus sempre que possível. Às vezes lendo para o trabalho, lendo no intervalo do trabalho, lendo um versículo, um versículo antes de dormir ou antes de sair para trabalhar, né? Ler, realmente ler para criar a prática da leitura, porque o ler ele vai te ajudar a decorar ali as referências e decorar os versículos. É na leitura, é na muita repetição que a gente consegue decorar, né? É no repetir que a gente aprende muito. Essas referências ficam gravadas com a repetição. Agora, a gente também é chamado a estudar, você precisa também ter um tempo de qualidade de estudo, de meditação, de revelação, assim como meditar, que também às vezes você não vai estudar um capítulo, mas você vai meditar num versículo específico, né? Que pode gerar e transformar toda a sua história, ou servir de um propósito para a sua vida, como serviu para mim. Eu criei, por isso falei, 2 Coríntios 4,13, né? Sempre confundo se é 2 Coríntios, mas é o capítulo 4, versículo 13. Esse trecho apenas, o criei, por isso falei, ficou gravado na minha mente quando eu estava passando o processo de internação do meu filho no hospital. Eu cria, por isso eu falava, eu cria, por isso eu declarava. Mas eu sempre soube que os filhos são heranças do Senhor. Eu também creio e declaro, eu também cria e declarava nisso. Que os filhos são heranças do Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, que o Senhor é o meu Pai, é um bom Pai, que sempre faz o melhor para os seus filhos. Eu sempre criei e declarei muito em tudo isso, que a palavra de Deus é algo completo. Nós não podemos pegar apenas uma parte ou diante de um não, em meio a tantos sims, em meio a tantas coisas boas que o Senhor faz para nós, por causa de um não, nós eliminarmos, anularmos ou excluirmos todo o resto que foi bom, todos os sims que o Senhor deu, né? Até porque o não dele em relação ao meu filho foi bom para o meu filho, foi o melhor para o meu filho, ainda que restou para mim a saudade, né, de não tê-lo aqui vivendo essas coisas que seriam um alicerce para mim. Ele sempre foi algo que me deu muito equilíbrio, né? Sempre me ajudou muito nos momentos difíceis. Então, mas foi o melhor para o meu filho e eu não posso anular o restante da palavra de Deus por causa de um não. E é algo que a gente faz muito isso. Eu vejo muitas pessoas rebeldes, tristes, revoltadas, desanimadas, né? Porque o desânimo vem para todos e o problema não é você se sentir desanimado. Nós não somos super-homens e super-mulheres. O desânimo bate para todos, sim. Nós ficamos desanimados, sim. E isso é uma fase, né? Isso é algo passageiro. Nós não podemos permanecer no desânimo a ponto de deixar o desânimo anular verdades da palavra de Deus na nossa vida. Mas passamos por ele, sim. Só não podemos às vezes nos isolar por causa disso, né? Porque o isolamento é que realmente vai nos afastando mais ainda da palavra de Deus, da vontade de Deus para nossa vida, porque muitas vezes nós nos colocamos nesse isolamento achando que estamos sendo direcionados pelo Senhor, mas o Senhor, ele sempre sabe o que ele faz, e nesses momentos que ele nos leva a dependermos somente dele, há um propósito maior. Mas aí você não está desanimado, você está realmente buscando algo e você percebe ele se afastando, mas você está num bom momento. No momento de isolamento, de desânimo, nós queremos nos isolar porque não queremos enfrentar confronto, não queremos ouvir que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, que muitas das coisas que estamos vivendo é responsabilidade nossa e não do acaso ou do Senhor. Então a gente tem que ter muita sensibilidade e sabedoria nessas horas para aceitarmos a ajuda, né, o consolo, a mão amiga das pessoas, para a gente realmente se reerguer, sair desse lugar, né, e continuarmos firmes no propósito do Senhor para a nossa vida, amém? Então,
Você vê a importância de você ler, de você meditar, de você estudar a palavra de Deus, quão precioso e quantas mudanças podem vir a partir disso, né? Como aconteceu comigo. Hoje eu posso estar ajudando você, né? Auxiliando você com a palavra do Senhor, para que você viva coisas diferentes, está te fortalecendo, né? No meio de alguma baque difícil que a sua família esteja passando, como foi para minha. Da minha dor, realmente, né? Pode estar gerando vida para você nesse momento. E o foco dessa palavra nesse dia de hoje é realmente algo que eu creio que vai te encorajar, vai te fortalecer, vai te auxiliar, porque a gente está vivendo dias muito difíceis, muito desafiadores, porque realmente hoje, né, aqueles que vivem a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, são taxados de radicais, né, são afrontados, confronto ele ajuda, né, então são afrontados mesmo, né, das piores formas. Ai, não é o que você falou, é o jeito que você falou, que é má desculpa para jogar a culpa em ti e não assumir que eu tô errado, né, porque não tem outra forma de falar a verdade a gente fala da forma que a gente tem, da forma que tem que ser falada, normal, né, a não ser, claro, se houve ofensa, mas as pessoas mais simples e mais básicas falando que é certo, do jeito que é certo, ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, porque é só um formato diferente de ir para cima e culpar quem está corrigindo e não quem errou, né? Então, tudo isso a gente tem que lidar hoje em dia. E infelizmente, ou você é firme na palavra de Deus, firme naquilo que o Senhor tem para a tua vida, sabendo o teu lugar de instrução, de orientação, caso você esteja exercendo uma liderança, ou como pai, ou como mãe, enfim, mas sabendo, ou você permanece firme no seu lugar, ali entendendo que a instrução pela palavra de Deus, ela é mais necessária do que qualquer aprovação, e afinidade que você possa querer e desejar manter, se ela lhe custar realmente a direção que Deus está te dando ou a verdade da palavra de Deus, ela realmente não é saudável, né? Porque aquilo que é saudável, as amizades que são saudáveis, as pessoas que estão à tua volta que são saudáveis, elas vão saber que a verdade da palavra de Deus é melhor para a vida delas do que realmente continuar no erro, né? Elas não vão gerar uma situação constrangedora para você, sabendo que elas conhecem a palavra de Deus também e é o que elas querem viver para a vida delas também. Mas isso tudo é desafiador, é porque há vários tipos de temperamento, muitos não querem, não sabem falar não sabem lidar com o confronto, não sabem lidar com a resistência de pessoas que não querem seguir regras, que não querem caminhar pelo que é certo, né? Então se sujeitam muitas vezes a abrir mão de coisas estabelecidas pela palavra de Deus apenas pela aceitação, apenas para não surgir nenhum confronto. E isso realmente é um risco para nós, porque cada vez que você aceita o que o Senhor tem para a sua vida, ou você como pai ou como mãe, você aceitou essa herança que o Senhor dedicou a você para você cuidar, que Ele confiou que você vai cuidar, você não pode mais negligenciar só para agradar e para fazer tudo o que a criança quer. Você tem que pesar que ele é do Senhor. E a responsabilidade de uma educação e de um caráter de Cristo é sua. Então, você formando o caráter dele já na primeira infância, diante da palavra de Deus, com não, com limites, com disciplina, com correção, você vai ver que realmente vai valer a pena se você permanecer firme, porque ele vai seguir entendendo que há frustrações, que há decepções, que há limites, que há correções, que há consequências das coisas erradas que ele fez já desde criança, e vai ser uma criança saudável que vai te dar um descanso para a alma já desde a adolescência. Agora, se ele cresce fora dessas questões, porque você não sabe corrigir, você não sabe lidar com não, você não sabe deixar o seu filho triste ou frustrado, sendo que todos nós temos que lidar com isso na fase adulta da nossa vida, já desde a adolescência, na verdade, em todas as fases, mas os pais têm o poder de ensiná-los em amor ou deixar o mundo ensinar da pior forma, né? Então, é desafiador esse lugar, mas é extremamente necessário. Se você é líder da mesma forma, eles vêm como crianças, você pode ter a mesma visualizar da mesma forma. Vão vir com as suas manias, com seus jeitos, com as suas formas,
E você está ali para instruí-los debaixo da orientação que o Senhor colocou no seu coração. Então muitos vão se debater, não vão aceitar, não aceitam regras, dizem que estão do seu lado, mas fazem totalmente o oposto do que você fala. Então demonstrem atitudes que são contrárias àquilo que estão falando, porque se você ama, se você honra, se você respeita, você faz o que lhe é pedido no mínimo detalhe. Então a gente tem que lidar com todas as situações, mas se você entende a responsabilidade que está sobre a sua vida, você vai permanecer firme na palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai testificar no coração dessas pessoas que não sabem lidar ainda com a disciplina e a verdade da palavra de Deus, com ser a pessoa honra, ela não sabe lidar ainda que honra, respeito, realmente assim, obediência, ela se dá nos pequeninos detalhes, nas coisas simples do dia a dia que você passa, que você informa, que você especifica, que você coloca, e a pessoa ignora simplesmente. Isso é falta de honra, é falta de respeito, é falta de obediência, né? Então a gente vai ajustando todas essas coisas, mas se você prefere abrir mão então do que Deus colocou no seu coração para você colocar ali diante daquelas pessoas, diante daquele propósito, se você prefere negociar e retroceder para ser aceito, a responsabilidade vai ser sua. E em Ezequiel 3, inclusive, fala do tipo de responsabilidade que teremos quando a gente preferir negligenciar aquilo que o Senhor nos falou, aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida para fazer, porque as pessoas não estão aceitando e com isso nos rejeitando. O nosso bem-estar não é maior do que a palavra e a vontade do Senhor. Nós devemos sim passar perseguições, passar desonra, desrespeito. A gente passa por tudo isso aí, mas a gente não abre mão do posicionamento que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Não, o nosso bem-estar não pode ser maior do que o que o Senhor Jesus fez por nós, do que a vontade dele para a nossa vida hoje, do que ele nos confiou como pais, como líderes, como pastores, como responsáveis, como amigos, como funcionários, como chefes, como patrões. Então a gente tem que sim permanecer fiel. Até o exemplo disso foi domingo, né? Meu esposo ministrou sobre 2 Coríntios 7, se eu não me engano, onde o apóstolo Paulo está confessando ali, né? Que a primeira carta dele aos Coríntios foi pesada, foi disciplinatória, foi realmente para confrontar, né? Foi de alinhamento, foi dura, mas era necessário era necessário expor os erros, o pecado e realmente corrigir, alinhar, né, o caráter, as dificuldades que eles estavam tendo ali, as afrontas, a falta de obediência, a idolatria, a falta de honra, a falta de respeito. Foi necessário trazer à luz todas essas coisas para que eles se alinhassem. E ele falou que ele não se arrependia da tristeza que ele causou a eles e da carta dura, da correção que ele deu, mas da dor que ele lhes causou. Mas a dor foi necessária porque foi uma dor que causou arrependimento. Por quê? Porque o que Paulo falou estava baseado, alinhado com o propósito do Senhor. Tudo aquilo que ele declarou era o que o Senhor estava sentindo diante do conhecimento da palavra de Deus que Paulo sabia, porque ele conhecia muito a palavra de Deus, ele teve um encontro real com Jesus, então tudo que ele declarou ali estava alinhado ao propósito e ao coração do Senhor. Por isso que quando nós falamos algo que a confronta, que dói, que machuca, mas nós sabemos que estamos certos, está alinhado pela palavra de Deus, pelo simples fato de termos que honrar e respeitar as autoridades, os líderes, nosso pai, nossa mãe, ou que os nossos filhos têm que nos obedecer, nós precisamos manter firmados nela, ainda que causou tristeza. Por quê? Porque se você deixar essa tristeza ser produzida, se você deixar o curso seguir dessa orientação que você deu, o curso natural dessa instrução que você deu, dessa exortação, desse açoitamento que Deus mesmo fala, açoita o filho a quem ele recebe por filho, se você deixar o curso natural das coisas seguirem alinhados com a palavra de Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele testifica exclusivamente a palavra de Deus e não a vontade humana. Então, o Espírito Santo, que é quem produz os frutos de arrependimento, vai dar sequência nessa palavra que você declarou.
e ele vai trazer naturalmente frutos de arrependimento, que foi o que Paulo falou. Apesar de doer em mim, aquilo que eu tive que expor, porque vi que você sabia que vocês iam se entristecer com o que eu estava falando, era necessário que vocês realmente fossem, vocês se deparassem com a realidade dos fatos e das atitudes de vocês, porque está errada, está desalinhado com a palavra de Deus. A fala de vocês não é a atitude de vocês, a vivência de vocês é totalmente desalinhado do que vocês falam. Então vocês precisam encarar a realidade dos fatos, que vocês precisam mudar, vocês precisam melhorar nessas áreas. E eu sei que além, mesmo sabendo que isso provocou uma tristeza, mas eu sabia que o Espírito Santo vai testificar o coração de vocês, vocês vão produzir frutos de arrependimento, vão se alinhar à palavra de Deus e vão cumprir o propósito ao qual vocês foram chamados, que foi o que aconteceu. A igreja de Corinto era uma igreja muito relevante naquele tempo, mas foi necessário. Coisas dolorosas, dizer não para os filhos, dizer não para os filhos naturais e ministeriais é difícil, sabe? Dar uma determinação e ver que as pessoas às vezes não aceitam e aquilo gera um transtorno, dói no nosso coração também. A gente gostaria que naturalmente fluísse a obediência genuína, o coração humilde, inclinado realmente a servir, a obedecer, a honrar os nossos pais, as nossas autoridades, mas não é sempre que acontece. E quando não acontece, a gente se entristece, porque a gente não tem prazer nenhum em se indispor com ninguém. Ninguém tem. Só que a questão é que se a gente está indo pela verdade da palavra de Deus, a gente precisa permanecer firme nesse lugar, mesmo que nos doa, porque o Espírito Santo ele vai fazer a parte dele e ele vai alinhar os corações, ele vai gerar frutos de arrependimento, e o resultado disso é a gente cada vez mais unido, a gente cada vez mais alinhado com a palavra de Deus, a gente realmente alinhar a nossa fala com as nossas ações, entende? E isso não tem como dar errado, mas é desafiador, porque a gente vai ter que passar por situações assim, ó, de ser muito mal interpretado, ter as nossas atitudes totalmente distorcidas, principalmente eu, assim, eu vivo muito isso porque eu sou uma pessoa muito direta no que eu falo, então muitas vezes eu pareço ríspida, eu pareço seca, eu não falo fofo, né? E algumas determinadas vezes que realmente assim eu até saio do sério, eu altero a voz, e isso em situações específicas. Mas o que que acontece? A pessoa que ela já tem essa dificuldade de aceitar correção, ela já bota um rótulo, o qual todos os outros que também não gostam da aceitação vão acreditar. A Hélida sempre fala gritando, a Hélida sempre fala brabo, a Hélida sempre se altera. Não, não me altera sempre. Principalmente quando eu sei que são pessoas que já são mais sensíveis. Eu tenho um estudo sobre os temperamentos, eu sei como que é. Mas todo mundo acredita, né? Todo mundo não, né? Aqueles realmente que são contrários também, que têm resistência na correção, na exortação, na verdade da palavra, né? Deixa pra lá, vamos fazer assim mesmo, vamos manter assim, que sempre foi assim tava bom. Não tá bom se não tá alinhado com a palavra, não tá bom se existe uma ordem, existe uma fala, existe uma decisão e ela não é honrada. Não tá legal se não é assim. Tá legal, tá realmente pelo certo, se toda vez que a gente dá uma orientação, a gente dá uma orientação, a gente fala algo, a gente define algo e todas as coisas estão alinhadas, se há uma obediência genuína, se há um respeito sobre o que a gente define, aí realmente está pelo certo, realmente está legal, né? Então a gente sabe que às vezes há coisas que a gente vai ter que alinhar que são desconfortáveis, mas a verdade da palavra de Deus sempre vai ser melhor do que qualquer desconforto que a gente possa passar, entende? Porque Jesus passou por nós, Jesus passou muitos desconfortos por nós, mas a gente também é chamado a resistir e a sobreviver, amém? Eu tô falando isso tudo aqui porque realmente o Senhor me levou a falar, porque eu tenho
a palavra aqui de Ezequiel 2, ela fala sobre o chamado de Ezequiel para ministrar em Israel, para ser um profeta em Israel. E realmente é um chamado difícil, porque Ezequiel 2, ele fala ali, Deus foi bem claro com ele aonde ele ia levá-lo, que tipo de situações e pessoas ele iria enfrentar. Deus não nos esconde nada, né? Ainda que ele não nos mostre o ponto final, mas ele nos prepara, né? Ele nunca nos leva às cegas, mas ele preparou Ezequiel exatamente. Ele falou: olha, você vai para o meio de um povo difícil, você vai para um tipo de povo assim que as pessoas vão ser muito resistentes. Você vai para um tipo de povo assim que vai te afrontar muito, que vai te desrespeitar, não vai confiar naquilo que você está falando, vai fazer pouco caso, vai distorcer tudo que você fala. Então, mas fique firme e fale aquilo que eu lhe enviar para falar. Permaneça firme. E um detalhe muito incrível ali no final fala assim que é para ele não ser rebelde com esse povo. Ou seja, para a gente não responder na mesma moeda, para a gente também não deixar descer para o coração intrigas, contendas e coisas que façam a nosso respeito, quando nós somos assim, justos pelo certo, pelo sim, sim, não, não. Então, a gente não é chamado a responder na mesma moeda, porque entenda assim, ó, as pessoas, quando nós somos levados a lugares assim, de pessoas inconstantes, pessoas que relativizam muito a palavra, deixa assim, faz assim, trazem um jeitinho brasileiro para dentro da igreja, do ministério da palavra de Deus ou para suas famílias, faço uma coisa lá fora que eu faço outra, ninguém tá vendo, esse tipo de coisa. A gente vai sofrer muita resistência, mas a gente não pode responder na mesma moeda, porque é desafiador, é triste, sabe? A gente realmente fica, vou fazer igual, não precisa, não sabe, não precisa, não gasta a tua energia querendo responder na mesma moeda, não vai te agregar em nada, porque aquele que dá a recompensa e a vingança é o Senhor. Se você deixar para que o curso das coisas naturais se sigam, o próprio Espírito Santo vai tratar com essa pessoa. Você vai ver pessoas à sua volta passando a mesma dificuldade que você, também sendo entristecidas, afrontadas, desafiadas. E você vai ver, pois é o que eu passo e eu tenho que lidar com essas coisas. Agora você talvez possa me entender um pouco mais, é isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho passado, por apenas querer fazer o que é certo, entende? Então, a gente está num ambiente impróprio, totalmente para a cultura e dinâmica, estilo de vida que nós somos chamados a viver. Quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos parte da família de Cristo. A nossa essência não é mais natural, é sobrenatural, entende? E nós somos chamados, e agora? Mas como é que eu conheço esse sobrenatural? Como é que eu tenho intimidade? Como é que eu me torno... como é que isso vai ser... Como é que eu vou tornar familiar para mim esse novo viver, essa nova forma de vida, essa nova essência? Como que eu posso conhecer e viver a vida de Cristo? Como que eu posso fazer isso transbordar através da minha vida? Como eu posso fazer uma pessoa conhecer a Cristo sem falar da palavra, simplesmente pela minha atitude no meu dia a dia? Como que eu vou conseguir ter familiaridade com isso a ponto de isso fluir naturalmente da minha vida e eu estabelecer o reino de Deus aqui na terra como um filho? Como? Através da palavra de Deus. Mergulhando nela, conhecendo ela de capa a capa, lendo e relendo inúmeras vezes, estudando e estudando milhares de vezes, meditando nela muitas e muitas vezes. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, isso vai fluir naturalmente na nossa vida. E para você que conhece a palavra de Deus, você sabe que quando você quer colocar ela em prática nesse meio que a gente vive hoje, nesse ambiente que a gente vive hoje, é difícil. Tem resistências, tá tudo se armando aí, inclusive, para a gente não poder mais falar dela.
não poder escrevê-lo, isso ia ser um surto. Eu não sei se você já reparou, mas pelo menos no meu celular já é assim. O meu celular é da Samsung, não sei se tem a ver com a marca dele ou com o modelo, ou se é a rede social que implantou isso. Mas quando eu escrevo Deus e Jesus, ele já dá aquele vermelhinho embaixo, como se ele tivesse escrevendo uma palavra errada, para tu ver o nível que já tá, né? Então, ou seja, é muito, sabe, é complicado. Então, tá cada vez pior a gente poder falar do Evangelho, a gente poder viver o Evangelho, a gente conseguir estabelecer o reino de Deus. Mas a nossa vida nunca foi nos prometida que seria fácil, mas que teríamos a segurança de caminhar debaixo de uma palavra viva e eficaz e fiel, né? Então, a gente tem que se apegar realmente nisso, né? No que é verdadeiro, no que é inabalável, no que é imutável, e viver ainda que com transtornos, com rejeição, com perseguição, com desafios, ainda que as circunstâncias à nossa volta sejam de resistência, ainda que você veja sua família toda batendo contra e só você ali parecendo que tá louco até. Mas se você sabe que você está debaixo da palavra do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, sentindo a paz de espírito que eu sinto em tudo que eu faço, permaneça. Permaneça, porque as demais coisas vão sendo acrescentadas, a paz de espírito vem, os frutos de arrependimento vêm e as coisas vão se alinhando. Temos que ser aperfeiçoados e trabalhados, temos todos nós até o fim, né? Então, todas essas coisas que o Senhor me mostra, Ele me mostra e me molda também. Eu também estou nesse processo de aperfeiçoamento. Mas tem pessoas que, escutando eu falar aqui, vão achar que eu tô sempre certa, que eu sou a dona da razão e todo mundo tá errado e eu não preciso de aperfeiçoamento. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que para todos nós que lemos a palavra de Deus, que meditamos na palavra de Deus, que oramos, que temos relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai recebendo do Senhor coisas para fazer, formas de fazer, direções para dar e tomar. E a gente faz. E quando a gente faz, a gente sente paz no fazer, porque vem direcionado do Espírito Santo e a gente vai fazendo, e ainda que gere algumas divergências, ainda que gere algum transtorno, mas a gente é firme no que a gente faz quando a gente faz, entende? E o Senhor sempre vai nos moldando e nos aperfeiçoando também. Eu preciso ser moldada na forma de eu falar, né? Não é porque as pessoas usam isso de desculpa hoje, né? Não é o que tu falou, é a forma que tu falou para não ser corrigido, para botar a culpa na pessoa que tá falando que é certo e não assumir que ela tá fazendo errado, mas que eu não tenho que mudar a minha forma de falar, né? Eu sei que eu sou prática e áspera na forma que eu falo, então eu tenho que ser trabalhada até o final da minha vida, não falar mais doce, não falar onde a pessoa entenda que ela realmente precisa se alinhar. Se ela tivesse obedecido, feito correto desde o início, muitas outras coisas não teriam acontecido, né? Então, o fato da gente fazer e falar de uma forma realmente em amor, de uma forma realmente do temperamento de cada um, né? Ajuda e ajuda muito. Mas ainda assim, muitas vezes vão ter rótulos que vão atrapalhar, que vão fazer você ser mal interpretada, porque um dia você foi e agora você é sempre. Não, nós não somos, nós não somos como, nós não somos imutáveis, nós somos mutáveis. O único que é imutável é o Senhor, nós somos mutáveis, nós mudamos, nós vamos sendo aperfeiçoados conforme o tempo, conforme as experiências, nós mudamos. Não podemos ser rotulados por experiências, por atitudes que a gente teve no passado ou até um presente recente. A gente sempre vai mudar. A gente sempre está buscando mudar. Deveria estarmos buscando mudar e melhorar, né? Então, esse é o processo que eu passo, né? Então, a gente sempre é chamado a mudar, mas essa palavra de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração foi mais para te encorajar a permanecer focado, permanecer realmente naquilo que o Senhor tem para a tua vida, permanecer firme realmente naquilo que o Senhor tem para ti, permanecer
fiel à palavra do Senhor para a tua vida, permanecer realmente focado nas direções que o Senhor te dá. E se você tem um problema em se submeter às autoridades, ao teu pai, à tua mãe, né? Ou ser firme com os teus filhos, ore ao Senhor sobre isso. Não é errado estar nesse lugar, o errado é permanecer nesse lugar. Não é errado você falar, ai Senhor, aquela líder ali eu não aceito. Uma que ela faz acepção comigo, ela trata melhor o outro do que eu, que ela puder me desdenhar, ela desdenha, ela faz isso, ela faz aquilo, ela trata com favoritismo a equipe, enfim, não gosto do jeito dela, não me identifico. É difícil, Senhor, para mim, me submeter a essa autoridade. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar amor por essa pessoa, para que você consiga honrá-la e obedecê-la e respeitá-la, não porque ela mereça, mas porque você precisa. Você precisa para que o seu ministério deslanche, você precisa para que a sua vida espiritual seja saudável, realmente, porque não há como fluir duas fontes de dentro de nós, a amarga e doce. E a pessoa que não honra, a pessoa que não consegue ter uma obediência genuína, a pessoa que não consegue realmente se submeter, que essa é a questão da humildade, né? Às vezes as pessoas hoje falar delas é humildade, é falar manso e dizer amém para tudo, mas se submeter não é. Se submissa às autoridades, respeitar as decisões tomadas e com alegria realmente passar isso para as outras pessoas, para que todo mundo entre na mesma sincronia, não é. Entende? Então, a gente precisa realmente, nós precisamos disso, porque quando a gente consegue amar aqueles que a gente não tem um bom relacionamento, respeitá-los, obedecê-los, honrá-los, nos submeter às autoridades, a gente colhe bons frutos, a gente sai desse lugar de, sabe, círculos que nada flui, ministério que nunca vai, nunca desenvolve, família sempre a mesma, aquela coisa assim, ó. Murmuração, falta de honra, falta de respeito, falta de obediência, de submissão, de humildade, entende? São coisas que a gente tem que ser trabalhado. Eu sou trabalhada nisso em todo o tempo, a gente é trabalhado nisso em todo o tempo. Eu me incluo em tudo isso. Amém? Então, espero que isso tenha te ajudado. Se você possa meditar ali em Ezequiel 2, né? Que eu não cheguei a ler com vocês, mas só falei algumas partes ali, mas eu vou trazer ele com mais detalhes para vocês também, mas se possível, leia Ezequiel 2, vocês vão ver que realmente é um chamado para este tempo, e se o Senhor te der alguma revelação, né, a parte sobre isso, coloca aqui também, que vai nos ajudar muito, né, e você precisando de algo, conta comigo, eis-me aqui, dá um grito e compartilha aí com as pessoas que você sabe que estão precisando, às vezes, né, dessa palavra, encoraje outras pessoas a continuar firme na palavra de Deus, longe do engano de que não preciso de igreja, não preciso de pessoas, não preciso fazer parte do corpo de Cristo, não, membro fora do corpo não sobrevive. Precisamos tolerar, auxiliar, ajudar e suportar uns aos outros, que é suportar o peso um com o outro, ombro a ombro, lado a lado, e não suportar esse ser humaninho, não. É suportar o peso, ajudar uns aos outros, né? A alegria do irmão é nossa alegria, a felicidade do irmão é nossa felicidade, a tristeza do irmão é nossa tristeza. E juntos somos mais fortes e vamos mais longe, amém?